João 10. Versículo 9. João 10, 9. Fala assim: eu sou a porta. Eu falo porta, tá? Eu sou a porta. Todo aquele que crer, todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Vou ler de novo esse versículo. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Você sabe que uma coisa que tem fugido um pouco dos discursos pastorais, na verdade, ou se pouco prega, na verdade, é sobre salvação. É interessante que eu vejo pregar sobre tudo. Dá-se uma ênfase lascada à prosperidade, ou uma ênfase à cura, ou uma ênfase à profecia. Ama-se mais a profecia, mais a prosperidade, mais a cura do que propriamente o Deus que faz todas essas coisas. Ao mesmo tempo que a palavra fala: buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando essa palavra vem, quando Deus libera essa palavra que todas as coisas serão acrescentadas, Ele está falando no âmbito dessas coisas que a gente procura. Que tudo que a gente procura são coisas. E tudo isso Ele já fala, vai ser acrescentado, nem se preocupe com isso. A palavra só fala: busca Ele em primeiro lugar, e tudo isso que você dá tanta importância e Ele chama de coisa, vai ser acrescentado. Simples, é uma palavra fácil de se entender. Só que chegou um momento que agora nós queremos que as coisas funcionem do nosso jeito. E o nosso jeito é viver uma vida deleitosa. E tudo isso também é de Deus. Mas o nosso jeito é viver essa vida. E então não me interessa mais o porquê que Jesus veio. Porque Jesus vindo ou morrendo, o problema foi dele, foi ele que quis. Uma vez uma pessoa falou para mim, um médico falou para mim, falando de Jesus, ele falou assim: ó, eu tenho dinheiro e eu tenho saúde, para que eu quero Deus? Eu ouvi isso. Então, a salvação, ela se limitou à forma que a gente vive. Se a gente vive bem, então nós não precisamos de salvação. Se a gente vive mal, então nós precisamos de salvação. E aí o que acontece? Vem o mercantilismo e fala assim: olha, você precisa então de viver bem nessa terra. Deus vai fazer você prosperar, Deus vai fazer você crescer, Deus tem o melhor para você. E vai, e infla a gente de promessa, e promessa. Chega uma hora que a gente empapuça de promessa. Não aguento mais promessa. Porque se valoriza muito mais a promessa do que o Deus da promessa. E a gente perde a noção da salvação. E de repente, quando a gente vai pregar umas coisas que dá umas coxadas, sabe aquelas coisas que coxam por dentro assim, que dá vontade de... Eu vejo que a gente faz assim na carteira, assim, torques. Tem banheiro assim, mas a hora que você prega uma coisa que você sabe que aquilo vai coxar. O culto foi bom, sim, foi bom. Foi legal, foi uma benção, o culto foi da hora. Aí o dia que vai pregar sobre a liberação dos céus, e agora nós vamos ungir, porque agora tem coisa que vai ser liberada e é de Deus, tá? Uau, o culto foi tremendo hoje, uau. O que foi pregado? Não sei, foi bom. Fiquei contente. Você ficou contente porque foi massageado. Mas a hora que fala, a hora que começa a falar, paga a conta que você deve. A hora que fala, para de olhar para a mulher do outro que você não pode. A hora que fala, não pode.
ter sexo antes do casamento. Dá a impressão que a igreja está fora de contexto. Um dia chegou a moça de mim e falou assim: ai, Jesus, é hoje. Falou para mim assim, que estava com um problema, que estava vindo para Jesus e tal. Estava preocupado porque estou com a menstruação atrasada, pastor. Querido, ela tomava anticoncepcional. Você tem noção do que é isso? E se você toma, é para você também. E pronto. Tomava, vou na igreja, aleluia, debaixo dos meus pés. O diabo está junto. Ai, vai, voltinha. O diabo está do mesmo jeito, debaixo dos nossos pés. Ih, é nós. E está levando de qualquer jeito. Eu estou falando para você de um âmbito que não tem mais volta. Você não vive duas vezes. Se você é espírita, o problema é seu também. Você não vive duas vezes. A Bíblia fala que foi dado ao homem o direito de morrer uma vez só. Acabou, morreu, já era. Se você olha então lá, quando Lázaro e o homem rico é tão importante que ele não tinha nem nome, é o homem rico. Tão importante. Aí ele vai para o inferno, vai para o inferno. E ele olha, ele fala assim: permita Deus que Lázaro molhe o dedo dele na aguinha lá e põe na minha boca, porque aqui é tão quente, é tão feio aqui. Deus fala: não tem comunicação. Então tá bom. Permita então que eu volte lá na terra e fale para os meus parentes que eles não podem viver de qualquer jeito, porque se eles vão vir para o mesmo destino que eu estou. Não, você não pode falar, porque se eles não creem em quem está vivo, quanto mais quem já morreu. Eu quero falar isso para você, eu quero dizer isso para você, para que você entenda que você só tem essa chance de ser salvo. Você só tem uma chance de ser salvo na sua vida. E a chance de ser salvo é durante a sua vida e os momentos que Deus permite para que você entenda isso. E hoje é o momento que Deus está permitindo na tua vida, para que você entenda a salvação e a importância que isso tem. No começo aqui, abre comigo de novo lá, capítulo 1. Diz assim: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as suas ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. É mais ou menos assim, ó. Desenhar essa cena para você entender. As ovelhas estão pastando. E existe um lugar onde essas ovelhas, que o pastor dela leva elas, e elas ficam guardadas, que chama aprisco. Então, a pessoa que cuida das ovelhas, ela tem uma incumbência de, no final do dia, pegar todas as ovelhas e levar dentro desse lugar que chama aprisco. Porque dentro do aprisco a ovelha fica quentinha, à noite é frio nesses lugares. Ela fica quente, ela fica confinada ali, e principalmente ela está protegida de ladrões e assaltantes. Tem uma diferença de ladrão e assaltante na Bíblia, quando você lê sobre isso. Ladrão é aquele que entra na casa para roubar. Assaltante que rouba durante o caminho. Se o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, ele vem como um ladrão na noite. Ele vem como um ladrão, ele é um ladrão, não no sentido que Jesus fala ladrão na noite do arrebatamento, mas ele fala que a função dele é de roubar. Então quando ele rouba, se a função é roubar e assaltar nesse contexto, quando ele entra, ele rouba, ele tira da sua casa aquilo que você estabeleceu. Quem sabe aqui o tanto que é difícil estabelecer uma família? Não é fácil, não é? Não é fácil estabelecer uma família não, cara. Quando as pessoas falam, vão casar, eu falo, casa certo. Casar certo não é só casar com a pessoa certa. É casar certo. E quando você casa certo, você casa debaixo daquilo que Deus tem. Aí quando você casa debaixo daquilo que Deus tem, vai ter luta, mas o cordão de 3 dobras é mais difícil quebrar. Quase que ele não quebra.
Aí para estabelecer essa casa demora anos. Porque você pode ter namorado anos, mas depois que casa, né? Aí que conhece, não é verdade? Aí para estabelecer, quando que vai estabelecer? Quando um começa a entender que ele é complemento das falhas. E quando ele tem, aí depois a gente trabalha isso. Mas ele vai entendendo aos poucos qual que é um, qual que é outro. Isso demora anos para acontecer. Aí vem filho. Aí o filho cresce. E aí vem outro filho. E vai embolando, e vai indo. E é uma doideira, mas isso se chama família. E o diabo odeia isso. E ele quer roubar isso. Então, nesse contexto, quando ele fala de roubo, é aquilo que você está estabelecendo. Agora, quando ele fala de assalto, é aquilo que você está caminhando. Enquanto você está caminhando em cima de uma palavra, também esse demônio vai querer assaltar aquilo que você está indo, para onde você está indo. Porque se ele tirar de você o objetivo e o propósito para onde você está indo, pronto, você não chega a lugar nenhum. E é disso que Jesus está falando aqui. Ele fala o seguinte: olha, quando eu pego as minhas ovelhas e eu trago elas para dentro do aprisco, nesse lugar durante a noite vai estar frio, vai ter ladrão, vai ter assaltante, mas na porta desse aprisco eu coloco um porteiro. E esse porteiro só abre a porta para mim. Jesus fala aqui: eu sou a porta. E depois ele fala assim, ó: e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sabe como que funciona no aprisco? Isso real mesmo. O pastor das ovelhas chega na porta no dia de manhã. As ovelhas estão tudo lá assim, assim, assim. Ele chama as ovelhas. Ele chama pelo nome as ovelhas. Malaquias! Da ovelha está assim. É. Chega lá, ele chama pelo nome. Chama Sara. Enquanto ele não chamou pelo nome, a ovelha ainda está dormindo naquele aprisco. E ela não sai de lá se ela não ouviu o nome dele. E sabe qual que é mais interessante? Pode vir o pastor que vier, ou qualquer pessoa chamar pelo nome, ela só atende a voz do pastor dela, Jesus. Ela só ouve a voz de Jesus. Quando Jesus chama, então ela vira e fala: agora é a hora de eu sair para os pastos verdejantes. Querido, hoje eu quero falar para você. Você já ouviu isso milhões de vezes, mas eu vou falar de novo: Jesus está te chamando. Vai ouvir 1.000.001 vezes, 1.000.002. Jesus está te chamando. E a noite pode ter sido fria, as ovelhas podem ter ficado passando frio, pode ter tido ladrão tentando roubar, matar, catar as ovelhas. Mas Jesus deixou as ovelhas bem guardadas. E durante toda a noite que você passou, toda a luta que você passou, a sua casa, você e a sua família estiveram guardados. Chega o momento agora de Jesus tirar, vem para fora agora, porque agora eu estou chamando você pelo seu nome. E não adianta que você querer ouvir outros nomes, você só consegue ouvir o nome de Jesus. Já era. Entrou um negócio no seu sangue aí. E o que entrou no seu sangue já infestou você. E quando você teve o contato com o Espírito Santo a primeira vez, o Espírito Santo mudou a sua natureza. Agora você já é outra pessoa. Já mudou a sua natureza. Não, mas sabe o que é? Agora eu estou em caminhos que não são da presença de Deus. Eu estou longe, eu sei que você pode às vezes estar longe de Deus, mas não deixou de ter tido um contato com Deus. Esse é o problema. Sabe por que é o problema? Porque quando você já teve o contato com Deus, quando você chega num ambiente desse e ouve uma palavra dessa, ativa de novo. Traz de novo à tona aquele mesmo amor e a paixão que você tinha antes. Porque você só ouve a voz de Jesus. Aí o que acontece? Você vai viver a sua vida, você vai ouvir vozes e vozes, mas você vai falar: essa voz aqui não é uma voz boa.
Essa voz aqui está me levando para um lugar errado. Essa voz aqui não é boa. Essa voz aqui não é a voz de Deus. Mas por que que você ouve aquela voz? Na verdade você não quer ouvir, é que você não tem opção. Quando eu vejo jovens se perdendo, pessoas se perdendo, eu não julgo, eu falo, eles não têm opção. Qual que é a outra opção que eles têm? E o legal é que se você chegou na presença de Deus alguma vez, se você chegou, colocou no teu coração, querido Deus, Ele escreve tudo que você fala. Sabe, Senhor, eis-me aqui, acabou, já era. A hora que você falou, Senhor, o meu coração é teu, já era, o teu coração é dele. Ele marca, é como se, aquele dia que eu falei para vocês, como se fosse aquele negócio de marcar boi lá, né? Ele carimba aquele negócio e já era. E o boi pode andar por onde for, já era, é de Jesus. Querido, nós somos presos, querido, feitos prisioneiros de Cristo. Que coisa bela isso. O Senhor nos guarda. O Senhor nos livra. O Senhor provê todas as coisas. E toda vez que Ele chamar você pelo seu nome, você vai saber que é Ele. E a hora que Ele chama você pelo seu nome, você pode estar dormindo, passou uma noite terrível, aquela noite que parece que nunca ia passar, uma noite que não é uma noite de dormida dessa aqui, eu falo uma noite que às vezes durou anos, e não acabava aquilo, e dá a impressão que quando você pensava que ia acabar, começava a chover no meio da noite, começava a ventar, e dava a impressão que quando você ouvia barulho no meio dessa noite, caía as casas do seu lado, te dava medo. Mas quando amanhece, Jesus aparece. Por isso que, cara, toda manhã as misericórdias se renovam. Sabe o que é? Não interessa o que você fez no período escuro da tua vida. O que interessa é que Ele está chamando você pelo seu nome. Tu és meu, a palavra fala. Não dá mais tempo para você ir embora, não. Continua aqui. Versículo 9, vou ler de novo. Versículo 5, vamos lá. Mas de todo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs essa palavra para que eles entendessem o que Ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, todo aquele que entrar em mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. E o que é uma vida em abundância? É a sua vida física, é a sua vida espiritual, é a sua vida no teu casamento, é a sua vida nas tuas finanças, é a sua vida onde você estiver, porque você leva o reino de Deus dentro de você. Não existe alegria maior, e não existe felicidade, não existe nada maior do que a presença manifesta de Deus na nossa vida. Ele está falando, o ladrão vem para roubar, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida e abundância. Então, querido, esse desejo de morte, essa depressão que você está sentindo, não é de Deus. Esse desejo de largar tudo, eu vou largar para começar de novo. Você começa de novo, depois larga e começa de novo. Não é de Deus. O que Deus tem para você é eterno. Comece a viver na eternidade. A sua mente tem que andar conectada já ao que é eterno. A eternidade, que as coisas passageiras são coisas passageiras, tudo passa. A palavra fala, não ajunta tesouro na terra, não, porque aqui, filho, você não leva nada. Eu não quero ser o homem mais rico do cemitério, não. Os tesouros eternos, junta lá no céu. Você precisa viver aqui, você vai andar em cima daquilo que Deus te der. Mas é lá, o teu negócio é lá, porque a sua vida passa muito rápido. E a noção de salvação te traz isso. A salvação fala para você, mãe, eu não sou nada nessa vida. A salvação fala para você, eu não sou nada. Mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, eu estou vivo eternamente. Aleluia. Segue mais um pouco aqui.
Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário a quem não pertence às ovelhas não é o pastor. De modo, quando vira o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Ele está falando assim, ó, tem ovelhas que são de outro aprisco, não são dos apriscos que eu cuido, Jesus fala. E esses apriscos são apriscos onde ladrões roubam, que ele fala, o mercenário não cuida. Mas mesmo essas ovelhas, se ouvirem a minha voz, mesmo essas estão perdidas, se ouvirem a minha voz, eu me manifestarei a elas, elas vão me ouvir, eu vou me revelar a elas. Sabe o que é isso, querido? É a pessoa que saiu da palavra. O que está em outro aprisco é o que saiu da palavra, porque a gente sempre procura um lugar que nos faça feliz. A pessoa que sai da palavra, que está sentindo o amor, o calor, a presença do Espírito Santo num ambiente desse, e ela vai para outro ambiente, ela vai sempre procurar uma imitação do amor que ela viveu. Porque o amor que você viveu na presença de Deus, nenhum lugar é capaz de reproduzir. Mas aí assim, de repente o grupinho de colega é muito legal. O grupinho é tão legal, as práticas, as drogas, as baladas, enfim, tudo isso é muito legal. Então eu vou para isso, porque isso me traz um pouco de amor, um falso amor, que tem um tempo para acabar, que a hora que acaba, você chega na casa e olha para aquele espelho e fala, mas que lixo que eu sou. Pior que uma pessoa do mundo é uma pessoa que desviou da palavra, porque se ela saiu da palavra, ela saiu do coração de Deus, ela saiu de Deus, ela se torna algo terrível. Porque todos os demônios que estavam na vida dela saíram quando manifestou-se o poder e a graça. Mas quando ela saiu do poder, os demônios voltaram mais 7 vezes mais forte. Então a situação daquele que sai da presença de Deus, que não pode perder a salvação, pode, claro que pode. Tem uma linha calvinista que fala, não se perde a salvação, mas claro que perde. Nega Jesus, já era. Larga Jesus por causa de coisas que não são de Jesus, perdeu a salvação e não tem como voltar mais atrás. Eu não quero colocar medo em você não, eu quero colocar alegria em você, porque ter Jesus é uma grande alegria. E olha o que mais, abre sua Bíblia comigo um pouquinho mais para trás aí. Em Ezequiel. Capítulo 34. Ezequiel 34, no versículo 31. Obrigado, Jesus. Ezequiel 34, versículo 31. Fala assim: vós, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Agora você volta comigo no versículo 25 desse mesmo capítulo. E fala assim, ó, ele está falando dessa aliança, de uma aliança com essas. Quem são essas ovelhas e o que Jesus tem para elas? Farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com os animais da terra, para que habitem no deserto seguramente e durmam nos bosques. Ó, ele sempre está usando a metáfora, sempre está usando a ovelha, o bosque, o deserto, para falar algumas outras coisas. Ele fala, farei com eles, com elas, uma aliança de paz, ou seja, a ovelha que está no aprisco com Jesus tem paz. E ter paz é uma coisa muito rica nos dias de hoje, porque você pode ter tudo, se você não tiver paz, você não tem nada. E depois ele fala, essas mesmas ovelhas estarão longe e protegidas dos animais ferozes. Animais ferozes e aves de rapina na Bíblia é muito, muito exemplificado como demônios. E esses demônios atacam ovelhas que estão longe da proteção do pastor.
E as ovelhas qual estão longe da proteção do pastor, o qual Jesus está falando, é o próprio Jesus, o pastor. E essas ovelhas são aquelas que saíram do aprisco e ficaram longe da presença dele. Estão vulneráveis a ataques do inferno, ataques de demônios. Toda pessoa que não está sendo ministrada por Deus, que não ouve a palavra, que não medita na palavra, está sem defesa. Eu estou lendo um livro da Ana Mendes que chama Guerra de Alto Nível. Querido, pensa num negócio forte. Pensa numa coisa doida. Que é construída, tudo que ela fala é construído em cima de coisas pequenas. Por exemplo, ame ao Senhor. Viva uma vida em paz. Nós que complicamos as coisas. Jesus, ele é tão simples, ele é tão tranquilo. Segue aqui. Versículo 26. E aos seus lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por bênção. Eu farei descer a chuva ao seu tempo. Chuvas de bênção serão. Para quem que ele está falando isso aqui? Para a ovelha que está no aprisco. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. Então seguras estarão na sua terra. Segurança. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo. Sabe para quem que está sendo direcionada essa palavra aqui em Ezequiel? Para Davi. E nesse contexto aqui, era Davi que Deus estava levantando Davi como rei e como pastor daquele reinado. Então ele falava assim, olha, eu estou levantando, né, nos versículos anteriores fala de Davi, mas agora vai ser restituído, vai ser restaurado o que vocês perderam com Saul. Vai ser trazido de novo à vida. E quando ele fala aqui, ó, eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos que serviam delas. Você sabe o que é jugo? Jugo. Jugo, ele é carro de boi. O carro de boi carrega uns negócios em cima dele. E essas travas, será se eu posso dizer isso que trava o carro de boi, nos bois, isso é o jugo. Então, o jugo, presta bem atenção para você entender o que Deus quebra. O jugo está sobre o carro de boi. E o carro de boi carrega os fardos em cima da carroceria dele lá, do carro. Os bois carregam o fardo do carro. Então tem o fardo pesado e tem o jugo que trava o boi naquele fardo. O jugo é o compromisso. O boi tem um compromisso com aquele carro de boi. O boi não tem como sair dali. Ele não tem como, porque está travado ali, está seguro ali. A palavra fala que o jugo de Jesus é leve. E o fardo é suave. Ou seja, você não vai deixar de ter compromisso, mas agora o teu compromisso é leve. O teu compromisso, o teu fardo que você leva é suave. Por isso que se está pesado o negócio, sabe? Está muito difícil, está muito pesado, está muito difícil, está difícil carregar. Parece que você dá 2 passos para frente, mas parece que não anda nada. Tem uma unção que pode quebrar isso, querido. E essa unção vai arrancar isso que foi lançado sobre a tua vida. Esse peso que foi lançado foram demônios, grilhões do inferno que foram lançando. E grilhões é como aquilo que vai em você, pega em você e segura e não solta. Quando a gente está em libertação, em batalha, em mundo espiritual, quando alguma situação específica, Deus mostra grilhões às pessoas. E às vezes a gente vê até como, sabe aquelas touradas que os caras ficam lançando umas harpas nos touros lá, e o touro fica pulando, aquele negócio pendurado, daquele jeito. E daí a pessoa está arrastando aquela coisa, e arrasta aquilo que não precisa arrastar. Quando você vem para Jesus, aceita Jesus, Jesus quebra esse fardo. Por isso que quando você aceitou Jesus, estou falando para você que de repente está mais longe da fé, você aceitou Jesus, naquele momento você recebeu um renovo na tua vida que nunca mais em lugar nenhum você viveu. E agora, se as coisas estão pesadas e difíceis, por que você não quebra isso e aceita Jesus de novo? Para quê?
Olha o que está vindo de Deus para a nossa parte. Continua comigo aqui. Versículo 28. Não servirão mais de presa aos gentios, vão sair da escravidão. E os animais da terra nunca mais comerão. Habitarão seguramente, ninguém haverá que as espante. Levantar-lhe-eis uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome da terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. O que está falando aqui? Nunca mais. Então viva a eternidade já. Nunca mais vai acontecer o que está acontecendo se Jesus estiver na sua vida. Nunca mais. Sabe o que é nunca? O que Deus derrama sobre você, Ele não vai tirar. É só você entender que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Acabou. Quando a gente está na posição de pastor, você começa a enxergar nas pessoas as coisas. E uma das coisas que a gente mais enxerga é quando a pessoa começa realmente a aceitar Jesus de fato. E começa a viver a palavra de fato. Querido, mas é tão lindo você ver. É como você vê uma criança crescendo assim. E depois se torna adolescente. Vai como você tem filho, você foi observando. É tão bonito. E aí também tem aqueles que você começa a observar que não entrou o espigão do evangelho dentro dele ainda. E aí ele vive, até vem na igreja às vezes e não transforma muita coisa, porque ainda Deus não está operando da forma que gostaria. Eu quero chamar você hoje para esse compromisso com Deus, querido. Eu sei que não é compromisso com a igreja, não é compromisso com o pastor daqui, não nada. Eu só sei que se você está longe do evangelho, eu não posso deixar de falar para você hoje, você precisa voltar. Volta para Jesus. Volta para a essência da adoração. Volta para a essência do amor. Volta para a essência. Você já foi uma pessoa tão boa, hoje você é uma pessoa rancorosa, ruim, terrível. Antes o ambiente que você chegava alegrava, hoje o ambiente que você chega as pessoas ficam tristes. Por que está acontecendo, querido? Algo tem que ser transformado, algo não pode continuar assim. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos onde você está.